Olá, esse é o Conexão. Os recursos para pesquisa estão cada vez mais escassos no Brasil. Esse ano, o contingenciamento de 1,7 bilhão de reais no orçamento das instituições federais de ensino causou grande preocupação no meio acadêmico pela ameaça de interrupção dos trabalhos. O que realmente é preocupante. As universidades são os centros de inovação por excelência, é nelas que soluções de grande impacto são criadas e a gente agora vai conhecer um pouco mais desse lado inovador das academias, fundamental para o crescimento do país, aliás. Aqui no estúdio comigo está o geólogo Evandro Moraes da Gama, professor titular da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas, e o professor Henrique Leal, que é diretor da Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no Conexão. Começo perguntando para o Evandro, em que medida essa produção científica que a gente vê, especialmente nas universidades federais, que são os grandes polos de federais e outros grandes centros estaduais também, em que medida esse conhecimento que é produzido ali está alinhado com as necessidades da sociedade? Bom, eu vou falar particularmente da engenharia. Eu sou engenheiro de Minas e geólogo, né? E a Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais sempre trabalhou como, vou colocar assim, uma encomenda tecnológica de problemas que a indústria tinha e levou para dentro da universidade, né? E isso sempre gerou, porque a universidade ela faz pesquisa, ensino e extensão. Muitas vezes a diferença entre extensão e pesquisa é um pouco difícil de se separar, né? Porque a extensão vai prestar um serviço e no meio daquele serviço se descobre alguma coisa. Aí acaba virando uma pesquisa, uma nova tecnologia. E quem paga isso são as empresas. As empresas pagam isso à universidade para ser feito. Elas têm um problema e levam o problema à universidade. E eu tive a sorte de começar a trabalhar, vou falar um pouco da minha pesquisa, de trabalhar com rejeito de barragem e de tratamento de minério de ferro e outros rejeitos. E a gente já havia visto lá no Departamento de Engenharia de Minas que o problema começaria a vir depois de 2015, porque as barragens iam ficar tão altas, com volume tão grande, que havia esses rompimentos. Mas a gente estava estudando o material que estava lá dentro, né? E nessa pesquisa, que ela já vai para quase 17 anos, a gente sabe que dentro das barragens você tem argila mineral, você tem sílica e tem ferro, né? O ferro está depositado ali que não conseguiu ser retirado no tratamento de minério anterior, né? Então a gente fez essa pesquisa e essa lama seca ela é um pozinho fininho, bem fininho. E nós então conseguimos montar um forno que calcina essa poeira. E depois eu queria que você me explique direito esses termos, porque para a gente é uma poeira, né? Essa poeira fininha, ela entra dentro do forno e a gente consegue modificar a mineralogia dela. Isso foi o grande mote. Vamos ter que explicar isso direitinho depois, mas antes deixa eu só perguntar para o Henrique. A gente falou no início do programa que existe aí uma preocupação em manter, né, as universidades funcionando, a academia funcionando, produzindo conhecimento para o país, o que é importante. Agora, existe uma métrica para isso? Assim, qual que seria uma métrica interessante da gente verificar a capacidade de inovação de uma instituição? Hoje em dia, né, você tem, a nível, por exemplo, de pesquisa, né, o Brasil é um dos países bastante proeminentes em termos de pesquisa. Nas grandes classificações internacionais, ele se situa em torno do 12º, 11º lugar, o que é um lugar bom, considerando que na frente dele estão os países desenvolvidos, Estados Unidos, países da Europa, etc. Na área de inovação, ele não tem uma classificação tão boa, ele está em torno dos 60, no lugar dos 60. Ou seja, isso mostra uma certa dificuldade de transferir, né, da ciência para a inovação. A gente tem visto nos últimos anos um movimento favorável a isso, né? Seja empresas procurando inovação, por exemplo, vou dar um exemplo. No ano passado, a CNI lançou um edital da inovação em indústria, tinham várias categorias para startups, inclusive uma delas, as startups eram financiadas por grandes empresas. Então você tinha a BR Distribuidora, inclusive uma startup que está incubada na UF ganhou esse edital, então recebeu um recurso
vindo através da BR Distribuidora para o CNI para desenvolver uma coisa, uma outra ganhou um outro, dentro desse mesmo edital, um outro recurso, aí vindo diretamente do CNI. Então a gente vê um movimento bastante intenso em termos de incentivo às startups. Nós mesmos lá na UF estamos com 3 incubadas, vamos agora incubar mais 7, vamos ficar com 10 incubadas e ao longo do tempo já incubamos e essas empresas já foram ao mercado, cerca de 30 empresas. Então esse é um movimento que a gente está notando, não é só na UF, né? A UF é um exemplo, mas você tem o Brasil inteiro, universidades públicas fazendo esse movimento da inovação. É um movimento que vai crescer, né? Mas ele precisa crescer, né? Tomando por base o que o Brasil fez, por exemplo, para a ciência crescer, criou métricas para professores, métricas para os programas de pós-graduação, baseados em artigos internacionais, e isso está começando a ser buscado para a inovação também, que é transformar o conhecimento científico em algo, seja para o mercado, para as empresas ou para a sociedade. Você tem melhorias de processos didáticos. Lá na UF, por exemplo, tem uma área de tecnologias sociais que monitora inovações em métodos didáticos, geração de renda. Enfim, esse movimento está bem crescente, né? E falando em grandes centros de produção, a gente vai trazer mais uma pessoa para essa conversa. Eu vou conversar agora com o Mário Roberto Marosca Júnior, que é professor associado da Unicamp. Olá, Mário, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Bacana. Você coordena e participa de uma pesquisa extremamente importante, né? Vocês conseguiram descobrir uma série de coisas em relação à casca da jabuticaba. Como é que é isso? Nosso grupo de pesquisa tem trabalhado desde 2008, aí pouco mais de 10 anos, com as propriedades funcionais fisiológicas da casca da jabuticaba, que é uma fruta tipicamente brasileira, e que em 2008, por exemplo, não tinha muita coisa. Então, nosso grupo começou a explorar essa fruta com relação à sua casca, que ela não é muito aproveitada do ponto de vista da formulação de produtos, né, para a obtenção de ingredientes que sejam de interesse para aplicações diversas. E isso, essa pesquisa toda, em parceria com outros colegas aqui da Unicamp também, outros institutos, resultou numa patente que já foi licenciada, e essa patente mostra que um determinado extrato de jabuticaba tem um papel importante na prevenção da obesidade e câncer de próstata. Então nós trabalhamos nesse sentido, tem um produto já patenteado e essa tecnologia já está licenciada. A Unicamp é bastante reconhecida na questão de produção de patentes, é uma das líderes do Brasil nessa área, em diversos segmentos, né? E na área de alimentos, a Unicamp realmente é muito importante líder nesse aspecto de alimentos, principalmente quando a gente fala de alimentos funcionais, que são alimentos que têm uma função adicional, além daquela da nutrição básica. Elas fornecem um benefício adicional para a saúde, como prevenção de doenças, por exemplo. Bacana. A gente está vendo até uma imagem aqui da jabuticaba. É interessante ver como essas pesquisas podem ter um impacto grande, né, na sociedade. O Evandro falava aqui também sobre a reciclagem de rejeito da mineração, né? Inclusive, eu estou com um livro aqui que resume um pouco desse trabalho, né, Evandro? Agora, eu queria que você explicasse para a gente estava até vendo no início do programa imagem lá dos rejeitos que vazaram lá no desastre de Brumadinho. E como é que vocês aproveitam, nesse trabalho que vocês fazem, aqueles rejeitos da mineração, como é que vocês aproveitam aquilo? Olha, a gente parte do princípio que aquilo ali não é um rejeito. O nome rejeito, pela legislação brasileira, você é rejeitado, você não pode fazer nada com aquilo. A gente parte que é um resíduo, que é um coproduto. E a valorização desse produto vem do estudo mineralógico profundo do que ele tem. Estudando a mineralogia, a gente sabe que que tem minerais ali que são minerais que tem também em todos os lugares, que fazem cimento, que produzem areia. A gente enxerga uma amostra aqui Isso aqui é o que sai da exploração da... Isso é uma pozolana artificial. O quê? Uma pozolana artificial. Pozolana artificial. Vamos lembrar de uma coisa, quando o Vesúvio explodiu, e as cinzas do Vesúvio foi para todo lado em Roma, vulcão. Aquilo é pozolana. Aquela cinza é pozolana.
Então o Império Romano foi todo construído em cima de cinza de vulcão. E me explica uma coisa, o que dá para fazer com isso aqui? Isso é um cimento. Do cimento eu faço concreto, do concreto eu faço tudo. Concreto é a segunda substância mais utilizada pelo homem depois da água. Então quer dizer que com todo esse rejeito, que não é rejeito, você está me explicando aqui, como é que é? Pozzolana. Pozzolana. A gente consegue fazer, por exemplo, um tijolo com ele. Sim, eu consigo fazer um bloco, um tijolo, pavimentar uma estrada. Vocês fizeram até alguns pilotos, né? Nós temos 2 casas construídas. Acho que a gente tem até as fotos aqui para mostrar. Uma casa que já está construída há 2 anos e meio, essa casa aí que foi toda construída com rejeito. E ela, 2 anos e meio monitorada, ela não tem uma rachadura, ela não tem problema de intoxicação nenhuma. A telha também é feita da pozzolana? A tinta da telha é do ferro que levou para lá. Olha, quer dizer, dá para aproveitar absolutamente tudo, né? Tudo. E quer dizer, e é uma casa que é respeitável, assim, é né? uma casa, foi modelo Minha Casa Minha Vida. Tem uma outra casa, não sei se ela pegou, que é esse é o rejeito, né? Esse é a pozzolana tratada. Essa é a pozzolana tratada, né? E aí tem algumas fotos, e tem uma casa que eu acho que talvez ela vá mostrar, que foi assinada por nada mais nada menos que o Gustavo Pena. O Gustavo Pena é o maior arquiteto do Brasil. Quer dizer, é uma pessoa que entendeu que o rejeito não é venenoso, né? E esse aqui que você trouxe, qual que é? Isso aqui a gente pode, toda aquela lama que está na barragem, que é um problema sério, que aquilo é uma gelatina, a primeira da Samarco é o problema que chegou até em Abrolhos, né? A segunda da Vale, esse mar que está acontecendo, e várias com problemas ainda que vão acontecer, infelizmente nós vamos ter outras rupturas. Tomara que não, né? Mas há um risco iminente. Há um risco né? grande. O que a gente pelotiza, a gente faz, ao invés de ter a lama, eu faço pelotinha. Faz essa pelotinha. Essa pelotinha ela é rica em ferro e alumina. E com isso aqui você faz o quê? Eu posso colocar dentro do concreto para substituir a brita. Olha só. Eu posso colocar no chão da estrada para fazer base sobre base de estrada e virar uma compactação. Eu posso fazer hidroponia e aquaponia. Nós fizemos camadas com essas pelotas, tiramos a água do peixe com as fezes do peixe e jogamos em cima das pelotas. E ali plantamos hortelã, plantamos salsinha, cebolinha, e aquilo cresce mais porque está numa raiz praticamente pura. Agora, tudo que a gente está até vendo imagem aqui, essa é a lama que vazou lá de Brumadinho, caiu no rio Paraupeba, contaminou todo o rio, né? Quer dizer, se a gente tivesse com essas ideias bem antes, a gente talvez tivesse, né, evitado uma situação como essa. E é isso que eu quero te perguntar. Toda essa inovação que vocês estão desenvolvendo, existe uma sensibilidade por parte das empresas de já começarem a investir nesse reaproveitamento? Olha, agora sim. Depois da segunda ruptura, eu te digo que as empresas estão com sensibilidade para... Com a lama derramada. Com a lama derramada, depois dessa sangria, nós estamos. Por exemplo, nós temos uma patente que é justamente dessas pelotas, que a Vale, a FAPEMIG, Fundação de Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e a Universidade, são proprietárias da patente. A Vale financiou, um bom tempo, um centro de produção da universidade. Então, ele tem sensibilidade, sim, para isso, né? Mas eu entendo também que o conselho de acionista, muitas vezes, não deixa a própria empresa desenvolver aquilo que não é um negócio dela. Então, a gente passa por uma situação que o CEO quer, né? Até o CEO a gente vai, mas o conselho de acionista veda a empresa de fazer qualquer coisa que não seja o minério de ferro. As razões da empresa, se a empresa quiser se manifestar, a gente deixa aqui o espaço aberto para ela. O que eu quero chamar a atenção é que, de qualquer maneira, existe uma possibilidade de se reaproveitar esse material. Sim, que a gente está vendo. E é realmente uma ideia inovadora, né? Porque a gente viu a casa ali, dá para aproveitar de maneira positiva esse rejeito, né? E eu queria perguntar para o Henrique, aqui na UF, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe essa percepção, esse olhar empreendedor para essas inovações que podem ter um retorno rápido para a sociedade? Sim, tem grupos dentro da UF, professores ou alunos, que realmente criam startups, buscam empreendedorismo, né?
E tem algumas empresas, vamos dizer assim, mais interessadas nesse movimento. Agora precisa crescer muito, né? Alguns entraves, por exemplo, para isso, né? Um deles é financiamento, né? Agora tem bastante financiamento, os investidores anjos, mas praticamente você não tem financiamento a fundo perdido. As grandes financiadoras, FINEP, BNDES, hoje em dia estão praticamente sem financiamento. E a atividade de inovação é uma atividade de risco que precisa um bom investimento a fundo perdido, né? Algumas empresas, como eu comentei, né, estão buscando soluções através de startups, investindo nessas startups. Isso está no movimento do Brasil inteiro, né? Você tem várias empresas em São Paulo criando centros de startups. A UF tem uma estrutura que a gerencia, UF tem exatamente, a as nossa patentes? estrutura, que a gente tem a incubadora, tem uma área de patentes, tem uma área de tecnologias sociais, que a gente, vamos dizer assim, incentiva e administra as questões de inovação relativas à UF do ponto de vista de startups, etc. É lógico que tem muitos professores que fazem trabalhos com empresas, enfim, isso tem também bastante, trabalhos desse tipo, e isso tudo vai para a sociedade. Então, eu acho que no momento a gente vai ter um crescimento daqui para frente da inovação no Brasil. E realmente precisa, porque, como eu comentei, na pesquisa nós estamos bastante bem classificados. Na inovação a gente precisa, o Brasil inteiro precisa melhorar muito. E tem com urgência, né? Porque o mundo hoje, a revolução da tem o indústria 4.0. financiamento, tem assim, diferenças de timing de empresas para a universidade, enfim, tem que se ajustar. Vários países conseguiram esse ajuste e criaram situações bastante interessantes de crescimento conjunto de empresas e universidades. Conseguiram estabelecer essa relação de e deram incentivos para as empresas financiarem. Aqui a gente tem alguns incentivos, mas os empresários reclamam às vezes, né? Muito, desconhecem e reclamam, porque tem alguma, por exemplo, a lei do bem, mas precisa ser TCT, lucro real calculado. A maioria das empresas não tem lucro real, tem lucro presumido, tem lucro pelo simples. Então, agora estão surgindo algumas ideias de simplificação disso. Então, a gente precisa de ação tributária, dar incentivo para que as empresas e as pessoas físicas financiem projetos. Criar um ambiente de negócios mais favorável. Eu queria até chamar o Mário, queria perguntar para ele, Mário, aí com a Unicamp, com o trabalho que vocês desenvolvem, vocês conseguem estabelecer essas parcerias? Como é que está isso? A Unicamp hoje tem uma agência de inovação que é responsável, o nome dela é Inova, e ela é responsável por estabelecer essa ponte. Então, os vários estudos que são realizados, que são patenteados, ou mesmo o que a gente chama de know-how, né, que é saber como fazer algo, ter uma técnica desenvolvida, por exemplo, que nem precisa ser uma patente necessariamente, essas possibilidades são trabalhadas junto a essa agência de inovação, que é responsável por lançar essas coisas na vitrine da universidade e fazer essa ponte com as empresas, por exemplo. Então, ela atende tantas demandas de empresas que chegam à Unicamp com algum tipo de pergunta que quer ser respondida, por exemplo, e ela tem essa capacidade de encontrar grupos que possam trabalhar nesse sentido para ter uma solução para a indústria, por exemplo. E o contrário também é verdadeiro. Você pode desenvolver um estudo, lançar esse estudo numa vitrine e colocar, por exemplo, à disposição das empresas, por exemplo, para que elas verifiquem o interesse por alguma tecnologia que está desenvolvida, pode ser disruptiva ou não, pode ser, enfim, um know-how, por exemplo, como eu estava dizendo agora, esse ambiente de cooperação é intermediado por essa agência de inovação, o que tem dado vários resultados. Então, a Unicamp tem diversas empresas que estão incubadas e que foram incubadas aqui e hoje não estão mais, acabaram, enfim, desenvolvendo o seu nicho de mercado, acabaram se desenvolvendo. Então, a Unicamp realmente pensa nessa questão para alavancar essa parceria entre universidade e empresa, que é de fundamental importância para o desenvolvimento do país.
E, Mário, no caso dessa pesquisa que a gente falou, que você explicou para a gente agora há pouco sobre a casca da jabuticaba, já teve desdobramentos? Assim, já existe uma previsão de chegada desse material no mercado, de alguma maneira de aproveitamento dele? É, exatamente isso. Então, a previsão é 2020, ano que vem. Uma empresa licenciou essa patente, que foi depositada no ano passado. Então, esse ano a empresa licenciou e já está trabalhando para lançar esse produto no mercado no ano que vem. Então, por ser uma tecnologia aplicável, né, rapidamente aplicável em escala industrial, ela foi desenvolvida em laboratório, mas ela é fácil de ser, ou é possível de ser transformada em escala produtiva rapidamente. Então, a gente tem um lastro científico grande também com relação a outros estudos que foram desenvolvidos, é possível que esse produto chegue ao mercado brevemente, atendendo aí aos anseios de algumas pessoas que têm nos solicitado o lançamento desses produtos no mercado. Maravilha. Mário, queria agradecer sua participação aqui no Conexão, viu? Sucesso aí para vocês. Muito obrigado, até mais. Valeu. A gente está chegando perto do final do programa, mas eu queria antes ouvir a análise final de vocês aqui no estúdio. A gente falava desse ambiente favorável, né, de fazer com que a universidade consiga levar para o mercado os conhecimentos que ela adquire ali. Na sua avaliação hoje, você que está nesse setor que demanda transformações, na sua avaliação falta o quê para essa relação ser melhor? Eu acho que a universidade tem de ser mais ágil, né? Eu não conheço o caso da Unicamp, mas no caso da UFMG, a UFMG é enorme, né? E os mecanismos de transferência de tecnologia, eles às vezes são extremamente lentos. Nós temos uma procuradoria jurídica que às vezes demora 6 meses para analisar um pedido de uma empresa. E a empresa muitas vezes não quer mais aquilo ali, né? Então falta uma agilidade, falta instrumentos jurídicos mais eficazes e também falta a empresa conhecer a lei do bem, como falava o meu colega aqui, porque o empresário que conhece a lei do bem, ele tem paciência de esperar porque ele vai ter uma lucrabilidade. Ele pode finalizar todos os equipamentos, ou seja, financiados a juros muito baixos. Ele pode receber até isenção de impostos para fazer aquele novo produto, mas essa lei do bem, ela não foi, essa cartilha, ela não foi passada para os empresários de forma muito eficaz. Então, falta essa conexão, né? O governo, a universidade, a empresa precisa de elucidar mais os empresários como utilizar a lei do bem para transformar e para trazer novas tecnologias. Henrique, num momento como esse que a gente está passando da economia e aos tropeços, pensar no futuro estrategicamente é importante, né? É muito importante, né? E eu acho que, eu diria que esse movimento das startups, ele realmente vai ser um divisor nos próximos anos. A gente está vendo o número de startups no Brasil cresceu mais do que dobrou, tomando 3 anos atrás, e está uma procura grande. Isso aí eu acho que vai realmente movimentar bastante. Agora, precisa de alguma base de tributária, financiamento. Incentivo, né? Incentivo, exatamente, porque às vezes é difícil, né? Principalmente uma empresa nova, né? Com um risco muito grande da inovação. Então, realmente precisa de incentivos, desburocratização e o que o professor falou, né? Uma interação melhor entre a universidade e as empresas. Isso aí. Eu queria agradecer a participação de vocês no Conexão. Obrigado por ter apresentado para a gente a Pozolana, né? Pozolana. Aprendemos Isso. Hoje, conhecemos a Pozolana. Muito obrigado, viu? Sucesso aí para os senhores. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até mais.